Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, o seu domínio de geração em geração. Daniel capítulo 4, verso 3, Gotinhas da Verdade. Mais um vídeo dentro do tema Já Não Haverá Demora. A gente começa a falar hoje sobre a grande tribulação. Vamos ver por que Jesus estava respondendo à pergunta dos discípulos. Esta pergunta dupla. Queriam saber tanto sobre a destruição do templo, como sobre a vinda de Jesus. E Jesus foi sabiamente respondendo. Ele fez na resposta uma condensação sobre a destruição da cidade e a vinda dele, o tempo do fim. Então, é interessante a termos ou pormos a nossa atenção no verso 21. Por quê? Este verso aqui é motivo de controvérsia para muitos, mas leiamos primeiro Mateus 24, 21. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. A controvérsia em relação a esse texto é que alguém diz que Jesus estava falando exclusivamente da tribulação que os judeus enfrentariam na invasão romana que se cumpriu, que aconteceu no ano 70. Então, dizem aqueles que têm essa interpretação, não se preocupe com grande tribulação. Não haverá grande tribulação. Esta grande tribulação já se cumpriu, aconteceu na vida da nação de Israel. Não. Esse argumento, ele tem meia verdade, mas meia verdade. Verdade tem que ser verdade ou é mentira. Os judeus passaram, em realidade, por uma grande tribulação. Notem que Jesus chegou a ordenar a fuga deles de suas casas, da cidade. E a história registra que, na realidade, foi dramática aquela invasão. Aquele acontecimento onde mais de 1 milhão de pessoas perderam a vida, perderam suas casas. Só aqueles que fugiram escaparam. Mas não termina aqui. Não terminou naquele tempo. Para os judeus, sim. Mas para o mundo, de um modo geral, aqui se refere também ao tempo do fim. Vamos ver por que a gente pode falar isso. Uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo
Bem, se era só para os judeus, por que esse comparativo? Nunca houve tribulação tão grande desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Jesus está mostrando nesta expressão, nem jamais haverá, porque a grande tribulação acontecerá justamente, lembra, quando os discípulos fizeram a pergunta, eles perguntaram, quando sucederão estas coisas? Isto é, quando que o templo vai ser destruído? E os sinais da sua vinda e do final, do fim dos séculos. A grande tribulação, ela será no final dos séculos. Será o fim propriamente dito. Agora, outra razão que não se pode dizer que Jesus estava falando exclusivamente aos judeus é o verso 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E o verso 29, a clareza. Logo depois da tribulação daqueles dias, note, logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol. A lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Eu pergunto, depois que Jerusalém foi destruída, o templo destruído, eu pergunto, o sol se escureceu? A lua não deu mais a sua claridade? As estrelas caíram do céu? Os poderes dos céus foram abalados? Não aconteceu nada disso ainda. Aí então, a gente corre para o livro de Apocalipse e ali você vai ver. Nós veremos que no arrancar dos selos, no soar das trombetas, no derramar das taças, que falam dos últimos flagelos da ira de Deus, nós veremos que essa grande tribulação, ela não passou. Não foi no tempo da destruição de Jerusalém, mas ela ainda acontecerá. É aquilo que a gente já aprendeu aqui, que o anjo Gabriel disse para o profeta Daniel. É o último tempo da ira. Da ira de quem? Da ira de Deus. É o tempo determinado do fim. Esse tempo determinado de 3 anos e meio. Por isso, Jesus está dizendo aqui que esse tempo de grande tribulação, ele foi reduzido. Deus já fez uma pré-datação. Deus viu que o sofrimento será tão grande na terra que as catástrofes, guerras, terremotos,
pandemias, sol se escurecendo, um inverno em demasia. Deus viu que o ser humano não suportaria tanto tempo embaixo de tão grande sofrimento. Por isso, ele diz no verso 22, se aqueles dias não fossem abreviados, olha, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Não podemos misturar os dois acontecimentos. Os judeus já passaram pela tribulação deles, mas os gentios, o mundo de um modo geral, a nossa hora vai chegar também. Quem ainda estiver por aqui vai sentir na pele o peso dessas palavras aqui. Até porque alguém poderia dizer: ah, pastor, mas a gente já tem tanta tribulação. É verdade, temos sim, todos têm. Até porque Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas a gente tem tribulação ou tribulações. Mas esse período será o período de grande tribulação. Ele foi específico. Nunca houve igual, desde que existe nação, desde o princípio do mundo. Mas, para nossa alegria, também nunca mais haverá. Sabe por quê? Nunca mais haverá. Porque, terminando a grande tribulação, Jesus volta, instala o seu reino de 1000 anos. Termina os 1000 anos, juízo final. Aí então começa a eternidade. Quando João disse: eu vi um novo céu e uma nova terra, e o mar já não existe. Eu vi a santa cidade que descia do céu, ataviada como noiva para o seu marido. Aleluia! A gente tem que parar. Mas olha, vem conosco em cada vídeo e maiores lições Deus tem para nós. Amém e amém.